tecnologias, dá de usar pequenas regiões da ilha, do interior, dá para se buscar alguma coisa dessa questão. Falta de planejamento para compatibilizar o aproveitamento de materiais recicláveis e novas áreas de catadores autônomos. Os catadores, a gente até critica, mas eles têm um papel muito importante dentro do processo. Todo esse resíduo que está lá, além de estar criando renda, está criando, tirando aquelas pessoas, ele ainda tira aquele resíduo que ia para um aterro e dentro do desenvolvimento sustentável que a gente busca, ele reinsere aqueles produtos no mercado novamente. Então, os catadores precisa ser olhado com mais atenção essa questão. Eu sei que a CONCAP tem um trabalho lá feito, mas ele é insuficiente ainda, a necessidade de se atuar mais fortemente nisso aí. Falta de consorciamento entre os municípios da Grande Florianópolis, visando compartilhar para a disposição dos resíduos sólidos. Isso aí há uma necessidade de um posicionamento político dos prefeitos, dos vereadores, da comunidade, porque não tem, é uma área conurbada, os nossos problemas são comuns, e há necessidade também nessa questão do resíduo de ter um compartilhamento. Falta de estação de transbordo, vem um caminhão lá de Canasvieira, o São João do Rio Vermelho, para trazer o lixo aqui no Itacorubi. Caminhão andando na estrada, podia ter uma estação de transbordo, aqueles caminhões iam lá, e de lá ele iria direto. Então, há necessidade, porque a ilha é muito comprida, de se ter, tem que passar tudo pela ponte, então, de se ter essa questão também atendida. Falta de estação de transbordo, inexistência de gestão de resíduos para grandes geradores, não tem uma política definida exatamente quem são, onde estão, para onde vai, como fazer. E a cobrança de taxa de lixo junto com o IPTU, não cobrindo os custos operacionais da CONCAP, ou seja, a taxa de lixo, embora se cobre, ela não cobre, não está pagando adequadamente o que custa o serviço para a municipalidade. Pode passar? Bom, feito esse diagnóstico dos 4 setores, aí nós tínhamos que pensar Florianópolis até 2028. Então, nós temos que fazer cenário. Cenário é coisa de imaginação. Então, nós temos que imaginar, e imaginar pelo lado bom, pelo lado ruim. Se vamos deixar tudo assim, como é que isso pode passar aqui? Então, nós utilizamos uma metodologia que é de um pesquisador, Sérgio de Holanda, que é do IPEA, e ele desenvolveu uma metodologia de como prever futuro, para aplicar essa metodologia em áreas de infraestrutura. E isso, então, que a gente utilizou, isso foi consensado entre o grupo, já tem sido usado aí a nível de Brasil, Petrobras tem usado essa metodologia, vendo os diversos cenários, se continua consumindo petróleo, então, como agir diante. Então, essa foi a metodologia que nós utilizamos. Pode passar? E os documentos que foram utilizados de referência, esses diagnósticos que nós fizemos dos setores, e muito principalmente as propostas consensuadas pela comunidade, que é o Plano Diretor Participativo. Então, esse elenco de informações que vão aparecer a partir de agora, a grande maioria foi tirado desse Plano Diretor Participativo, que coincide com as conclusões que nós chegamos, em muitas delas, com a que a gente chegou através do diagnóstico. Também como base, volto a insistir, a população elaborada em 2007, o campanário, a legislação ambiental aplicável, a Lei Federal 11.445, a Lei Estadual de Saneamento e a Lei Municipal 7474. E também a guia para a elaboração de planos municipais de saneamento da Secretaria Nacional de Saneamento. Esses foram os documentos, referências, para nós poder produzir isso que a gente vai apresentar para os senhores agora. Pode passar? Então, nós montamos três cenários, O Átila já citou alguma coisa disso, O cenário desejado, o cenário previsível, que é a continuação da situação que nós estamos hoje, adotando o sistema de gestão, e um cenário normativo, ou seja, a gente define metas e cria regras para que se consiga alcançar aquelas metas. Pode passar? Aí a gente, através de uma pontuação, através de identificação de ameaças e incertezas. Quais são as ameaças que nós temos desse processo de visão de futuro?
através de uma lista exaustiva e aleatória, a partir dos diagnósticos e demandas da sociedade. Então, tudo que foi colocado lá, eles foram considerados e foram pontuados, né? E um confronto das ameaças com as oportunidades, com os atos concretos, ou seja, a quantidade de água que tem disponível. Então, isso tudo ele é considerado nessa metodologia que foi utilizada. Pode passar. Bom, então isso faz-se se coloca todas as informações e faz uma pontuação. A relevância do problema, o grau de incerteza que tem aquele problema, e com o processo de multiplicação você vê quais são as prioridades. Então, aqui nós já começamos a elencar as prioridades, né, do nosso plano. Nós destacamos em amarelo aqui as 3 que têm prioridade máxima dentro do processo: a contaminação irreversível do aquífero subterrâneo dos ingleses, que eu já citei, a água da Lagoa do Peri contaminada por toxinas. Nós temos uma tal de cianobactérias lá, que ela não é eliminada na estação de tratamento convencional. Existe uma pesquisa da universidade trabalhando esse assunto lá, mas isso precisa ser trazido, né, à discussão. Nós precisamos saber disso. E a falta de implementação da legislação pertinente à outorga do direito do uso da água, que foi aquilo que eu falei, que nós estamos tirando mais água que é possível outorgar. Então, só assim para ser muito sintético, né, nós temos exaustivas informações aqui sobre esse assunto, que nós podemos, depois, pode ser discutido mais pormenorizadamente. Pode passar? Setor de esgoto. Falta de controle operacional e cadastro desatualizado, como item número 1 a ser atacado. E controle desatualizado da gestão. A operadora não tem bomba reserva, não faz manutenção preventiva, não tem um processo de manutenção, o que faz, não tem contingência, quando ocorre um problema, não sabe como vai se resolver. Então, tem uma série de deficiências de gestão da questão do esgoto que desemboca, né, nos problemas que nós temos hoje elencado aí, né? Então, aqueles outros assuntos que a gente viu lá, praticamente ele se repete aqui, né? Então, aqui começa a se dizer, nós vamos tirar quais são as prioridades que isso nós vamos estar levando agora para a comunidade. E ele vai dizer, não, mas esse assunto que vocês, assim, a falta de coleta e tratamento, para mim, o grau de incerteza não é 3. Então, vai ter algum tipo de discussão ainda para que isso que foi feito num primeiro ensaio, que possa ser alterado para que isso seja incorporado no plano finalmente. Pode passar? Bom, aqui, como nós falamos de esgoto, né, a gente teve, num determinado momento, houve uma discussão, uma audiência pública lá nos ingleses, com relação ao emissário submarino, né? E houve uma posição lá, eu participei não como pessoa física e como interessado, evidente, mas não através do plano dessa audiência pública. E houve tem um movimento que se chama Mosal, que apresentou uma alternativa de tratamento, de solução para o esgoto, que era contrário ao que está sendo pensado aí pela Casan. E nós, então, demos uma parada, fizemos uma lacuna no nosso estudo e pegamos é uma coisa muito simplória, devo dizer para vocês, né, do que foi feito lá, mas tentamos entender de como aquilo seria possível fazer, né? E a gente, então, chegou a alguns números aí, né, que ele vai, assim, beira ao absurdo os custos que teriam que se fazer esse sistema descentralizado, né? Pode passar. Nós sabemos que precisamos de áreas, nós temos uma certa falta de área de APP, nós temos pouca área hoje em Florianópolis. Ou é APP ou já está urbanizada, nós não temos mais área disponível. E então nós não temos como estar fazendo, como era a proposta lá, aquelas zonas de raiz. A quantidade de área que nós precisaríamos seria uma coisa, e são áreas que você não pode aproveitar, e não pode ser APP. Então o custo disso começa a ficar uma coisa. E o nível do lençol freático, a gente sabe que são altos. É mais ou menos isso aí, dessa ordem aí. Os corpos.
É que se eu vou implantar um sistema desse, eu tenho que desapropriar uma área, porque essa área ela não vai ser mais